O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Neste 27 de janeiro de 2021, estamos aqui juntos mais uma vez para lermos e refletirmos sobre a palavra de Deus que nos é dedicada neste dia. Hoje, leremos e refletiremos o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de 1 a 20. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhe muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendeis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nas quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações no mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. No Evangelho de hoje, Jesus é enfático na palavra e, para ser sincero, não precisaria nem de muita explicação, pois ele mesmo, de forma clara e bem direta, nos explica parte por parte e já chama a atenção de maneira que parece até quando estamos numa missa, num encontro, e acabamos por não prestar atenção devido à pregação da palavra. E no início já exclama: escutai, prestem atenção, tenham zelo para com a palavra. E no fim ele mesmo diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Afinal, ele é bem claro, não pode haver desculpa de que não dá para entender o que ele quer dizer. Então podemos pegar a própria explicação dada por Jesus sem muitas delongas, porque ele mesmo chamou a atenção àqueles que estavam mais próximos e que não entenderam a parábola. E assim somos nós, que muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, não entendemos ou fingimos não entender. E por isso ele diz, antes de ser mais direto: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Esta bronca dada por Jesus cai bem para todos nós. Afinal, Jesus utilizava-se das parábolas para explicar a um povo sem instrução, sem qualquer benefício que uma educação possa dar. Isso naquela época, mas hoje em dia temos em nossa grande maioria uma facilidade maior de aprendermos, nos educarmos, mesmo, claro, com as dificuldades existentes, que não se comparam em nada com os tempos antigos. E disso temos de ter consciência. Mas veja bem, esse chamado de atenção de Jesus foi para aqueles que estavam sempre mais próximos dele, aqueles que deveriam já, por vivência e proximidade, já entenderem seus ensinamentos. E por isso diz: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas.
para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós compreendeis esta parábola? Cai bem para a gente, cai bem para todos, afinal, mais de 2000 anos se passaram e ainda teimamos em não entender uma simples parábola. É como dizemos, só falta desenhar, né? Mas vamos à reflexão dada pelo próprio Cristo no Evangelho de hoje. O semeador semeia a palavra. A igreja, os padres, os catequistas, os grupos pastorais. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Um catequizando, um catecúmeno, um encontrista. A nós que vamos à missa. Logo que a escuta, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. A falta de atenção, compromisso e zelo com a palavra de Deus. Do mesmo modo, os que recebem a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Quantas e quantas vezes vivenciamos isso, seja em um grupo, seja na própria igreja, quando logo, por qualquer dificuldade ou discordância, desistimos. E o que fazemos? Saímos e vamos para outro local, esquecendo que quando houver a primeira dificuldade, largaremos de novo. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Igreja é lugar de oração, penitência e convívio fraterno. Não um púlpito de poder e ganância, como diz Jesus. Seguindo por este caminho, não haverá frutos, pois a árvore logo secará, porque ficará sozinha, sem ninguém ao redor. E já vemos muito disso. Por fim, aqueles que recebem a semente de terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Que sejamos estes que recebem a semente em nossa vida. Nossas ações possam ser este terreno fértil e daí darmos bons frutos. Sabemos muito bem disso, pois tudo que foi dito neste Evangelho, qualquer pessoa no mundo já viveu. E a resposta, como sempre, está aí. Basta apenas seguir o que Jesus disse lá no início. Escutai. Aprendamos, antes de tudo, a escutar. Daí partimos para o partilhar e dar frutos da palavra de Deus. Em casa, na escola, no trabalho, pois hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de bons semeadores. Que Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.